A terra é azul. Saudações, torcedor azulino! Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Tingindo a podosfera brasileira em alvianil, está no ar o seu miolo de pote semanal sobre os jogos, os bastidores e a história do mais amado, o mais maltratado, o mais estrelado campeão de Alagoas, o CSA! Todo mundo tem o dever de ser patrocinado por alguma bet, eu também vou inventar a minha Bet Santos, a bet que é uma mãe. Aqui você aposta nas modalidades esportivas que não encontra em nenhuma outra bet. Arremesso de chinela, maratona de falatório e levantamento de grito. Em vez de apostar em outros cantos, aposte na Bet Santos. Alberto Tisbita. Eu sou Alberto Tisbita e nem de vermelho eu gosto. Como sempre, para carregar esse programa nas costas eu conto com a sapiência, a sagacidade, a inutilidade do comentarista que te deixa de boca aberta. Marcos Santos. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Alberto, todo mundo que tá aí ligadinho e toda a nação azulina que tá aí apreensiva, sofrendo, fazendo exame de cardíaco, mas continua respirando e torcendo. Muito bem, e completando o nosso plantel temos a presença dela, a baronesa do Flau Rio Larguense, a líder do Cordão Azul, a contramestra da Nau Azulina. Madalena do Carmo. Seja bem-vinda, querida sogra, boa noite. Boa noite, Alberto, Marquinho, galera do Azulão, galera sofredora, né? Boa noite a todos. É isso aí, meu povo, vamos nessa e saudando todos os nossos ouvintes que têm interagido com a gente nas redes sociais, participado lá no nosso Instagram, temos crescido em relevância e contamos com o carinho de vocês, obrigado por estarem na nossa escuta, por estarem com a gente no YouTube, no seu agregador de podcasts, por estar com a gente no Instagram, por estar com a gente sofrendo junto, porque pior do que sofrer é sofrer sozinho. Não sofra sozinho, venha sofrer com a gente aqui no podcast A Terra é Azul. Meus amigos, hoje a gente vai tratar dos jogos que o CSA teve essa semana, a vitória sobre o Dimensão Saúde, o empate contra o Penedense. Vamos traçar aqui as nossas previsões para o fechamento, né? A última rodada do Campeonato Alagoano, que vai ser no sábado. Aliás, que vai ser isso, no sábado que vem. E vamos discutir aqui os fiascos do nosso time para variar, né? Já tô ficando preocupado, as pautas estão repetitivas. Mas fazer o quê, né? Nosso time é assim, tá repetindo, correndo atrás do próprio rabo. Mas o importante é que nós permanecemos aqui com vocês juntos. Mas nem pense que você vai sair daqui bem informado, viu? Aqui, ó, é desinformação em estado puro. Aqui tem opinião nascida das nádegas de azulinos anônimos como você, que vai ao trapichão e depois de ser acochado na fila, bulinado pela polícia, esculhambado pelos adversários e feito de palhaço pelos jogadores, volta no próximo jogo com a cara mais lisa e o orgulho no peito. Aqui é Mutange e Mundaú. Aqui é caroço de angu, aqui é lama de sururu, aqui a terra é
azul. Vamos começar falando de coisa boa, né? Porque eu acho que foi o primeiro e único jogo que o CSA fez este ano e que não nos envergonhou na sua atuação. Sim, estamos falando de Copa Alagoas. Sim, estamos falando de Dimensão Saúde, um time semiprofissional. Mas, pelo menos, não tivemos a vergonha de termos tropeçado contra o Dimensão Saúde. Não foi não, querida sogra? Foi sim, viu? Porque aí seria uma vergonha e tanto, viu? Porque, não, pelo amor do divino, seria o cúmulo. Mas ainda bem que passamos, né? Passamos e é isso que importa. Marcos, 6-0. O que é que dá pra gente absorver aí, analisar desse jogo, que não é parâmetro, mas podemos observar alguns jogadores que nem contra o Dimensão Saúde performaram bem, né, Marcos? O que é que você achou da atuação do nosso elenco contra o Dimensão Saúde na última quarta-feira? Dá pra observar, Alberto, absolutamente nada. É um jogo que, como você disse, não é parâmetro, não serve pra nada. E é aquele jogo, faço praticamente o mesmo comentário que eu já ouvi até de outras pessoas falando, aquele jogo que você só tem como repercutir algo negativo, né? Repercutir se fosse ganhasse de 1-0, 2-0, aí seria uma repercussão negativa. Repercutir se Thiago Marques não fizesse gol, que aí a gente estaria se questionando como é que um centroavante não faz gol no time daquele, entendeu? Então, um jogo que a gente poderia passar desapercebido por ele, que daria na mesma coisa, né? Um jogo que não serve para nada, somente para contar para a tabela, Alberto. Mas eu acredito que esse jogo tinha um grande potencial psicologicamente falando. Por quê? Porque se o time tá ali preocupado com a pressão, com os resultados negativos, de repente, um jogo como esse, você aplica uma goleada, você lava a alma e você, a partir daquilo, toma uma postura diferente no campeonato que está disputando. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Eu assisti esse jogo e, como o Marcos falou, só dá para destacar alguma coisa negativa. Se eu tiver de destacar algum jogador individualmente que atuou negativamente para mim, eu apontaria Marcinho. Fez o seu gol, é bem verdade, mas até mesmo você observa a reação do jogador, até mesmo em comemoração de gol. O cara faz o gol e a comemoração dele é como se dizendo assim para a torcida, tá vendo aí, fiz o meu gol, entendeu? É algo que a gente vê que o clima internamente não tá legal, até quando os jogadores estão fazendo o gol. Era para ter lavado a alma, querida sogra. Era para ter, a partir desse jogo, ter uma postura diferente. Infelizmente, não foi o que aconteceu, querida sogra. Realmente não foi o que aconteceu. Acho que faltou o alvejante, viu? Para lavar a alma que estão precisando. Na realidade, Alberto, eles não estão nem aí, né? E, como eu já disse antes, tanto faz ganhar ou perder, é como se não tivesse importância, como se, não sei, se o salário tivesse atrasado, é como qualquer coisa assim, sabe? Eles não estão valorizando a camisa, né? Não estão nem aí para a torcida, para o clube, para nada, nem aí mesmo. Pois é, e muitos jogadores aí querendo ganhar a vida no futebol, e o CSA oferece a esses jogadores. E nesse ponto, a gente não tem o que falar do senhor Rafael Tenório, no ponto administrativo financeiro do clube. É alguém que tem, financeiramente, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que oferece condições, salário em dia para o jogador, e o time não corresponde. Mesmo nesses 6-0 aí, a gente vê que o clima interno do clube não está dos melhores, Marcos. Mas, trazendo aqui o que a gente pode destacar desse jogo, tem a lesão do Ricardo Senna, né, Marcos? O que é que você apurou a respeito dessa lesão aí? Como é que esse jogador pode desfalcar o nosso clube nas próximas partidas? Alberto, ainda até sobre isso,
Eu encontrei essa semana com um seguidor nosso e ele disse que depois do rebaixamento ficou muito decepcionado, né, com o time de maneira geral. Ele disse: eu vi que o CSA tinha ganhado de 6-0, aí eu tava esperando para ver. Eu disse: agora vai ter uma postagem e tal, não sei o que. E eu disse: bicho, eu fiz questão de não postar, porque esse jogo contra o Dimensão não vale absolutamente nada, né? Então, é um jogo que nem fede nem cheira, né? Sobre o Ricardo Senna, ele realmente teve essa lesão aí nessa partida. Ainda não teve nenhum posicionamento do departamento médico, né, do clube. Vale se ressaltar assim que estão havendo muitas lesões nesse período do CSA. Chama a atenção realmente o número de lesões. Mas é mais um a desfalcar o CSA aí nessa reta final do Alagoano. O nosso elenco já é uma porcaria e ainda mais com essas lesões aí acaba complicando um pouco mais, Alberto. Então torcer para ter uma boa recuperação aí, confiar no departamento médico, porque tá precisando aí de mais opções aí do elenco. Não que o Ricardo Senna fosse grandes coisas e que tivesse atuando numa grande partida, mas pelo menos é um reserva, né? A gente tá passando por umas situações aí que tanto lateral esquerda, goleiro, a gente não tem reserva, né? Então fica difícil a situação do CSA em questão de número, já que qualidade a gente sabe que não tem qualidade, né? E a torcida sabe disso. Tanto a torcida sabe disso que mesmo com um resultado expressivo, uma goleada contra o Dimensão Saúde, nossa torcida, que tem a marca de ser a torcida mais fiel, de estar junto com o time, de não abandonar o clube, ainda assim a gente sofre com os impactos de se sentir feito de palhaço mesmo, de ir lá apoiar um time que não tá nem aí e que não vê nenhuma evolução, não tem nada assim, um lampejo da atuação do CSA que torne a gente otimista novamente. E isso se expressou no público do jogo do Campeonato Alagoano, que tivemos no sábado. CSA 1, Penedense 1, tivemos o pior público do ano, né? 3.621 torcedores, é um público assim vergonhoso a nível daquele time de Roteiro, a média daquele time de Roteiro, eu imagino, mas com prejuízo também, prejuízo financeiro para o clube nessa partida contra o Penedense, reflexo direto do desânimo que o clube dentro de campo passa para o torcedor fora de campo, e a gente tem sentido isso na pele, né, não, querida sogra? Como se animar com um time desse? Até que o público desses 3.000 torcedores é algo que não surpreende. Infelizmente, é algo que já era previsível que tivéssemos uma queda de público por conta desses maus resultados, querida sogra. Isso é um time safado. Quem é que quer ir passar raiva? Perder o dinheiro para ter raiva. Porque eu acho que, sinceramente, eu acho que o empate, pelo que jogou, pelo amor de Deus, não. Ninguém merece. Eu acho que ainda foi muita gente. É isso, Marcos. É isso. O quadro geral do nosso time é essa desesperança. E a apatia se alastra, né? Se alastra como uma praga, Marcos. E lembre do seguinte, Alberto. Lembre que nessa partida em específico contra o Penedense, o CSA fez uma campanha de que qualquer pessoa que comprasse ingresso, seja sócio de qualquer categoria, ou a pessoa que fosse lá e comprasse de fato o ingresso, poderia levar mais uma pessoa. Ou seja, esse número de 3.000 já é um número de pague um e leve dois, né? Então poderia ter muito menos pessoas
do que realmente teve aí nesse jogo. A gente poderia estar falando de um jogo aí para facilmente 2.000 pessoas, né? Sem essa promoção. Não vou diminuir pela metade exatamente, né? Porque tem pessoas que realmente iam ao jogo com 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Então poderia ser que realmente essa pessoa fosse. Mas a gente poderia ter um público ainda menor do que esses 3.000 corajosos aí que saíram nesse calor da pega que faz aqui em Maceió para assistir esse jogo maravilhoso que foi o jogo de CSA e Penedense, para não falar o contrário, né? Porque mais uma atuação desastrosa aí do CSA, que o torcedor já começa a perder completamente as esperanças, Alberto. E esse jogo aí do Penedense veio para confirmar isso, né? Porque a partida anterior perdeu de 2-1, mas perdeu ali com basicamente o sub-20, nem o Marcelo Cabo foi, mas esse não, esse tava praticamente completinho, né? Óbvio, tirando o goleiro David e o Marlon, que estão fora por lesões, né? O restante estava basicamente completinho, Alberto. Então fica a mostra aí de que o elenco é muito fraco, seja titular, seja reserva, seja sub-20, aí não tem nível para competir o alagoano, nem a Copa Alagoas, Alberto. Era melhor ter ido ver o Pelé. Olha, Só se tivesse morrido, né? Não, mas o filme tá vivo ainda. Olha, eu estava fora de casa no momento do jogo e eu estava fazendo uma trilha de bike e tal, e aí onde eu tava não tinha sinal. Assim que eu saí do meio do mato, que peguei sinal, foi escutando o senhor César Pita narrando, dizendo: olha, falta perigosíssima, vai bater Juninho Valora, aqui é perigoso pro CSA, vamos lá, vai bater o gol do Azulão. E aí, meu Deus, aí eu me iludi, né? Me iludi. Eu digo, olha, se bem que eu tinha pensado que o jogo contra o Dimensão Saúde ia lavar a alma, mas ali daquele ponto em que o CSA fez o gol, eu não escutei o que aconteceu antes, mas pelo que eu estudei posteriormente, o CSA jogou bem até fazer o seu gol, pelo menos assim, os 10 minutos anteriores de fazer seu gol. E após isso, meus amigos, o que eu escutei foi apenas sofrimento. Eu voltei para casa pedalando, escutando sofrimento do início ao fim. Eu cheguei em casa faltando 15 minutos para terminar o jogo. Mas assim, sofrimento purinho. Foi o Penedense completamente dominando todas as ações da partida. E é algo que a gente vê uma resistência, o negócio não estava funcionando, o CSA levando pressão, desce para o intervalo, volta com a mesma formação, querida sogra. E nesse jogo aí a gente consegue colocar a parte, óbvio que nem toda a culpa é do treinador, mas eu queria te escutar a respeito da postura do nosso treinador, de ver o time sendo amassado e volta do intervalo, porque o treinador às vezes tem aquela teimosia, não, eu vou esperar o intervalo para mexer, o que para mim já não é inteligente. Mas nem no intervalo o cabra mexe, querida sogra. É verdade, Alberto. É como se fosse uma regra do futebol, só trocar no intervalo. Não existe isso, não existe. E, olha, sinceramente, eu olho para o elenco, eu vejo porcaria por porcaria. Eu teria trocado, pelo menos eu teria arriscado, né? Porque eu acho que o treinador ele tem que ser também ousado, né? E coisa que o Marcelo Cabo não é, né? Aí ele demora a vida do urubu para trocar, para mudar, e quando muda é nas mesmas posições, só faz a substituição e não agrega. Eu não sei não, eu tô achando que ele deve voar. Eu tô com vontade de quebrar nele. Rapaz, a gente vê a insistência, por exemplo, no jogo não tivemos o Marlon, tivemos o Jean Kleber é mal, muito mal nesse jogo, Marcos. E manteve-se ali aquela formação, aquela postura, mantém-se Marcinho entrando.
Poxa, se você viu no jogo anterior, olha, Rafinha jogou muito melhor do que Marcinho. Por que cargas d'água? Você vê que a torcida tá pegando no pé, você vê que o jogador não tá jogando nada, e o treinador insiste em certas peças. Marcos, isso não se explica. Eu acho que nesse jogo você consegue ver a mão do treinador no insucesso do time, coisa que na maior parte dos outros jogos eu conseguia acreditar apenas a ruindade do próprio elenco. Nesse jogo ficou claro a influência do Marcelo Cabo na postura negativa do clube, Marcos. Eu concordo em partes. Veja bem, substituição no primeiro tempo. Você normalmente só substitui no primeiro tempo, ou por lesão, ou se você estiver tomando um vareio. Aí você tem que chacoalhar ali na hora. Mas o time não estava jogando nada, concordo. Mas você virou o primeiro tempo ganhando. Então não estava uma desgraça absoluta ao ponto de dizer, vou mexer no primeiro tempo, porque do jeito que está, a situação está precária, não tem condição. A gente virou o primeiro tempo ganhando. E outra, quando você olha, Alberto, para o banco, pense em um nome que você diz, esse cara ia entrar e ia resolver. Não tem nenhum. Se a gente for olhar aqui, tô olhando exatamente para os relacionados que foram para o jogo. Todos os outros, o banco. Pedro Filho, goleiro de 17 anos. Lucas Marques, Thiago Lopes, Almir Luan, Eric, Pedro Favela. Esses são todos de meio para trás. Não tem nenhum desses que você olha assim. Pedro Favela, um dia desse, estava jogando lateral direito, porque nem como volante está jogando. Guilherme Rende, Marcinho, Rafinha, Popó, Jefinho e Rômulo. Não tem nenhum desses que você olha e diz, não, esse aqui vai entrar, vai dar uma movimentação diferente aqui, a gente vai conseguir, vai mudar. Não tem, velho. É um elenco muito ruim. Como é que se explica, por exemplo, que o CSA começou a montar elenco em novembro e a gente está terminando fevereiro e o time até agora só tem um primeiro volante, que é o Marlon. Porque o Jean Kleber faz tempo que não joga de primeiro volante. Então não tinha quem marcasse nesse jogo contra o Penedense. Então era mais uma dificuldade. Então como é que olha, você vê o time perdeu 2 goleiros, tem 2 semanas já que o Yuri, mais de 2 semanas aliás que o Yuri saiu machucado, o David também mais de uma semana e não foi contratado ninguém. Então a gente olha para o banco e não enxerga a perspectiva. O único desses aí que eu ainda poderia acreditar alguma coisa aí de mudança pelo nome, né? Nem pelo que está jogando, seria o Rômulo, que deu aquela jogada ali, um chute ali de primeira, depois ele se empolgou e não acertou mais nada, pô. Ele achou que ele era o Neymar, meteu uma bola que saiu praticamente pela lateral e depois sumiu do jogo. Então, o problema, Alberto, não tá em você dizer, o Marcelo Cabo aí não mexeu no time. Ia mexer no time para botar quem? Eu entendo dizer, vou arriscar, tal. Mas você você arrisca pelo menos para botar alguém que esteja no mesmo nível. Mas se um cara que tá no elenco do CSA hoje é banco e não consegue nem entrar, é porque esse bicho é uma desgraça, velho. Porque num time porcaria desse, qualquer um que se destacasse minimamente no treino ali pra tá no elenco, esse cara entraria e modificaria alguma coisa. Mas é como vocês mesmos disseram ali, as trocas são 6 por meia dúzia. Não é nem por questão de dizer, vou tirar um lateral aqui, vou tirar um volante pra colocar um cara aqui pra gente ganhar o jogo. É porque não tem gente que preste, velho. Não tem gente que preste. Esse é o pior elenco que eu já vi de longe do CSA. Você conta nos dedos de uma mão quem desses 30 aí que tem nesse elenco do CSA que pode se salvar para se reaproveitar para alguma coisa. De uma mão. E ainda se brincar, ainda bota da mão do Lula, que só tem 4 dedos. 4 dedos não, são 4,5.
4,5. Então, esse meio jogador aí podia ser alguém... Então contrata um anão aí pra ser meio jogador. Mas eu vou discordar de você, Marcos, em parte, porque até mesmo no estilo Marcelo Cabo de ser, que é aquele estilo de faz um gol e bota todo mundo atrás. Esse é o estilo Marcelo Cabo. Todo mundo sabe, Marcelo Cabo joga assim. Faz um gol e depois bota todo mundo atrás. Se você tinha feito um gol e defensivamente você estava mal, mas você estava na frente do placar, trocasse 6 por meia dúzia de quem não estava jogando bem, como o senhor Jean Kleber, que não estava jogando bem. Botava o Favela ali. Evitava do CSA ter tomado o gol para depois tentar mexer ofensivamente. É uma estratégia que não se justifica, Marcos, não se justifica. Mesmo o senhor Marcelo Cabo poderia ter feito isso. Não concordo com você, porque se você for botar de Favela, o Favela é um jogador que tem uma movimentação, assim como o Guilherme Reni. Então, se você fosse pensar de fechar a casinha, você tem que botar o Almir Luan, que joga de zagueiro, mas também joga de volante. Aí sim você fecharia a casinha. Mas o Favela não seria a solução. E é como eu disse a você, o Favela tava jogando até uns 4 jogos atrás de lateral direito. Ou seja, nem de volante ele tá jogando. Não tem como confiar, cara. Não tem como confiar, não, num elenco desse, não. Então, se fosse para trocar, seria pelo Almir Luan, para tentar fechar a casinha ali. E, no final das contas, o Jean Kleber saiu machucado do mesmo jeito e foi substituído, e o substituto não dá em nada também. Pois é um negócio que, por falar em não ser confiável, a gente vê isso no elenco inteiro. Ontem até jogadores que vinham jogando bem, como o Xuxa, por exemplo, vinha jogando bem, ontem estava apagado. Eu só diria que se salvou. Juninho Valora pareceu estar ali meio empenhado em não passar muita vergonha no clube. Eu acho que até deve ter se arrependido de aceitar permanecer... Aliás, ter aceitado o contrato com o CSA só para permanecer em Maceió, para estar passando uma vergonha dessa. Agora, a vergonha tem passado o torcedor azulino. Nós estamos aqui toda semana falando a respeito do nosso clube e não vimos, eu não lembro de nenhum pronunciamento da gestão do futebol do CSA para dar satisfação para o torcedor por que está acontecendo. E aí, quando nós ouvimos falar da direção, o que acontece é o pronunciamento negativo. Não sei se será pior o silêncio ou a arrogância de um executivo de futebol do CSA se recusar a dar entrevista dizendo que não conhece o repórter. Isso aí repercutiu muito negativamente. Eu quero falar não apenas a respeito dessa arrogância em si, mas desse silêncio todo. Para onde está caminhando? Eu acho que o torcedor merece que o diretor de futebol e a gestão do futebol do clube como um todo preste uma satisfação. Óbvio, palavras não vão adiantar nada, muito melhor fazer dentro de campo do que falar. Mas se não está sendo feito dentro de campo, se não tem evolução, se todos os jogos é a mesma coisa, como é que pode a direção do CSA tratar a imprensa com arrogância e o torcedor com desdém, querida sogra? Eu me sinto ultrajado de estar cobrindo o clube não se dignar a dar uma satisfação que quer para o torcedor, querida sogra. Realmente, Alberto, a gente merece, né? Merece uma explicação, né? O problema é que eles não têm. Vão dizer o quê? Não tem humildade de chegar e dizer, não, eu contratei errado, eu pensei nisso, pensei naquilo, porque a resposta é essa. Foram as contratações indevidas, né? Contratações erradas, não foi. Infelizmente, essa é a realidade. Agora que nenhum tem humildade de chegar e reconhecer, né? E pedir desculpa, se fosse o caso, né? Que eu acho que é o caso. Mas não tem humildade. Aí fica se esquivando, fica sumindo, não só fala na rede social e tal. Não existe não, cara, isso. Na minha época, era tanta laranja jogado em diretor, em presidente, em jogador. Era tanta banda de laranja que o Ceasa ia falir. Eu gostei dessa. Agora, Marcos, a patada do seu Alarcão Pacheco deu o que falar, não foi não? Que quiser mamão. Com todo o respeito, velho. Eu soube até que
o sindicato dos jornalistas ia até emitir nota, não sei se emitiu. Mas poxa vida, só vai dar entrevista se conhecer a pessoa, e só arrumadinho de compadre. Olhou pro cara e disse: Te conheço. O cara tá lá trabalhando, tá devidamente identificado, porque os profissionais que estão lá trabalhando vão com um colete lá da federação, da CBF, sei lá, vão lá identificados, aí precisa conhecer, precisa ter tomado o quê? Ter tomado um cafezinho com ele antes. É um negócio que sinceramente não se explica. Era melhor o silêncio, como foi o silêncio aí do Marlon Araújo, que não tem nada pra falar mesmo. Não tem nada pra falar, e vai dizer o quê? Só se ele for admitir erro, dizer, realmente a gente montou o time errado, a gente errou e agora vai segurar na mão de Deus e ir. É isso que resta pro CSA. Resultado. Vamos ver o que é que acontece. O CSA ganha só 1 ponto no jogo contra o Penedense. Fica secando no domingo o CSE, porque o CSE tinha condições de passar o CSA na tabela de classificação se vencesse o jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que perdeu todos os jogos anteriores. E aí o que acontece? Ficamos aqui nessa. Eu me sinto assim humilhado, ter que ficar secando o CSE. Eu me sinto humilhado, cara. Mas a gente era o que tinha para ontem, né? Ficamos secando o CSE. O Cruzeiro abre o placar, mas CSE, pela fragilidade do adversário, ainda que jogando em Arapiraca, mas é pertinho de Palmeira. Foi lá e virou o jogo. Resultado: Cruzeiro 1, CSE 2. CSE avança, ultrapassa tanto o CSA quanto o próprio Muricy e chega à 3ª colocação, tirando o CSA do G4. Houve até uma polêmica com relação ao gol aos 45 do segundo tempo, que deu a vitória para o CSE, que foi um gol de pênalti, um pênalti mal marcado. Mas eu não acho, sinceramente, que a gente tenha de reclamar dessa arbitragem. A gente está vendo a arbitragem cometendo erros em todos os jogos do Campeonato Alagoano. Infelizmente, a arbitragem tem sido num nível muito negativo, mas nós mesmos fomos beneficiados com o erro de arbitragem. Teríamos 2 pontos a menos se não fosse aquele árbitro que deu aquele pênalti para o CSA contra o Coruripe. Então é algo que é difícil de colocar na conta da arbitragem, especialmente sabendo que o Cruzeiro tinha perdido todos os outros jogos, né? E aí, CSA fora do G4. Fora do G4. Mas dependendo só de si, porque vai pegar num confronto direto o próprio CSE, só que em Palmeira dos Índios, querida sogra. Dá pra gente criar alguma esperança de vencer o CSE em Palmeira dos Índios? Porque pra gente entrar no G4 tem que vencer. Não importa os outros resultados, a gente precisa vencer o CSE para estar dentro do grupo de classificação. Me iludo ou não, querida sogra? Olha, infelizmente não, né? O problema é esse, Alberto, depender de si, porque com esse elenco a expectativa é zero, né? Não tem condição. O consolo que eu tenho, sinceramente, é que não vamos ser rebaixados, mas que não vai, a realidade não vai passar, não passa não. Oxi, não, meu filho, não se iluda não, viu? E vai relaxar, nem vai assistir o jogo para não se estressar. Esqueça o alagoano, foque na Copa, viu? Esqueça o alagoano. E aí, Marcos, CSE contra CSA em Palmeira. O que esperar dessa partida aí para finalizar a primeira fase do Campeonato Alagoano, Marcos? Esperar a vitória, né? Esperar a vitória, né? O CSA, o lado bom é que ele depende só de si, e o lado ruim é que ele depende só de si. Mas é esperar a vitória, né? O CSA, ele tem até como se classificar
Ele precisa vencer, né? Ele precisa vencer. Mas numa combinação aqui, o CSA pode até bater aí na terceira colocação facilmente. Eu espero a vitória aí, se rolar o patrocínio aí da Bet Santos. Alô, Bet Santos, bota aí meu combustível aí. Eu vou bater lá em Palmeiras para incentivar o Azulão e esperar a vitória. Realmente foi um pênalti muito, 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 muito mandrake. O cara ali, o zagueiro, ele até deixou o pé, mas nem bateu, velho. Nem bateu, realmente foi um pênalti muito mandrake, que deu o gol da vitória do CSE e rebaixou o Cruzeiro, né? Porque se o Cruzeiro tivesse empatado, ele ia para a última rodada para fazer um confronto direto contra o Coruripe, e os dois podendo ali empatar em 4 pontos, né? Então tirou a oportunidade do Cruzeiro continuar ali respirando nos aparelhos, para se manter na primeira divisão do Alagoano. Mas o CSA, ele só depende de si. Então ir lá, acreditar na vitória. O empate não basta, porque com o empate a gente até empataria em número de pontos com o Muricy, mas o saldo de gols ia manter o mesmo, e teria que torcer para o Muricy perder por 3 gols ou mais de diferença. Muricy pega o Penedense em casa, em Muricy. Isso. No empate não basta, porque teria que torcer para o Muricy perder por 3 gols de diferença. Porém, o Penedense iria para 9 pontos. E se tivesse feito 3 gols, estaria com saldo superior do CSA. Então, só a vitória interessa. E eu acredito que a gente tem condições de pegar esse terceiro lugar. Eu acredito na terceira colocação. Eu acho que esse jogo entre Muricy e Penedense vai acabar no empate. Eu acredito que tem tudo para ser um jogo muito bom, mas deve acabar no empate. E o CSA vencendo o CSE, a gente pegaria o Asa aí nas semifinais. Eu acredito na classificação do CSA. Você pode até dizer, Marcos, você não está enxergando a realidade. Posso até estar sendo iludido. Vejo sim que o time que está em primeiro joga melhor que o CSA, o Asa joga melhor que o CSA, mas eu acredito que CSE, Muricy e Asa e o CSA estão na mesma prateleira. É só olhar até pelos resultados. O CSA só ganhou dos times que não tem mais possibilidade nenhuma de classificação. Perdeu dos 2 que já estão classificados e empatou com aqueles que ainda estão na disputa com ele, que é o Penedense e o Muricy. Então, só depende de si, e dos jogos de confronto direto, ele não perdeu nenhum. Então, eu acredito que pode sim vir a vitória do CSA. Porque mais um ano sem nem se classificar para a semifinal é o fim da picada, Alberto. É algo que a gente teve até uma polêmica, tem uma discussão rolando aí nas redes sociais a respeito dessa classificação, porque aquele time de roteiro já está garantido na primeira colocação, né? E pelo chaveamento do campeonato alagoano, o primeiro colocado enfrenta o quarto colocado. E aí eu mesmo estou torcendo para que o CSA se classifique em terceiro. Em tese, Marcos, a gente pode chegar até a segunda colocação, viu? A gente está com 8 pontos, o Asa está em segundo com 11, a gente pode igualar o Asa na pontuação e, dependendo dos critérios aí de desempate, pode até alcançar a segunda. Mas o mais importante que eu vejo para mim é escapar dessa quarta colocação. Cara, e é difícil admitir isso, mas é melhor, muito melhor para o chaveamento, para o clube, em termos de Copa do Brasil, que é o que eu estou torcendo e ainda não larguei mão do Campeonato Alagoano, querida sogra, é justamente pensando nas vagas da Copa do Brasil. E eu estou esperando aí que a gente se classifique
pensando, porque mais um ano sem Copa do Brasil, querida sogra, ninguém merece. Aí eu vou lhe perguntar o seguinte, é melhor, o que é que você acha que é menos vergonhoso? A gente se classificar em quarto e levar uma lapada na semifinal, mas ficar de repente em terceiro lugar e disputar a vaga da Copa do Brasil contra o campeão da Copa Alagoas, ou é melhor nem se classificar? Qual dessas duas, e aí não se classificando já perde direto a vaga da Copa do Brasil do ano que vem, mais um ano sem Copa do Brasil. Qual dessas duas possibilidades você acha que é menos vergonhosa, querida sogra? Olha, meu querido, não classificando, mas focando na Copa, de repente ele pode ser campeão da Copa Alagoas e disputar a Copa do Brasil com a vaga, né, no caso da Copa do Brasil, com o terceiro colocado, o alagoano, né? Eu acho que seria esse o caminho, né? Porque, assim, eu admiro muito como é que eu posso dizer, mesmo do Marcos, viu? Eu admiro sinceramente. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo CSA, né? Mas eu sou muito pé no chão e realista. Eu não acredito que ele se classifique, sinceramente. Eu quero, lógico, eu torço, né? Como torço pelo Asa vencer o Inter, né? Eu torço também. Mas eu não acredito. Meu pensamento está voltado para a Copa Alagoas, né? Para focar na Copa, de repente ser o campeão e disputar a vaga da Copa do Brasil com o terceiro colocado. E para fechar o episódio de hoje, vou falar de mais um ponto aí crítico, nevrálgico, que tem movimentado as críticas, que é exatamente a falta de um goleiro, de mais um goleiro, né? O que é que acontece? O departamento médico do CSA está lotado de gente internada até nos corredores, tá? E aí o que acontece? Tivemos 3 goleiros aí lesionados, o David, o Yuri e o nosso goleiro titular da base, eu até esqueci o nome dele agora, e estamos aí com o Fernando Castro na titularidade, ele que era o terceiro goleiro do time profissional, e reserva do Fernando Castro é o goleiro Pedro, né? Pedro, que é goleiro reserva da nossa base, ele é o atual goleiro. Eu vou dar a minha opinião aqui a respeito disso. Tem sido muito criticado por estarmos aí há 2 semanas com essa pendência e ainda não ter havido contratações. Eu, no lugar do Rafael Tenório, não contratava mesmo não. Porque o que acontece? Ele já está visualizando com certeza que a maior probabilidade é que o CSA não se classifique no Campeonato Alagoano. E aí ele deve pensar assim, poxa, eu vou contratar um goleiro aqui para jogar um jogo, ou os outros jogos da Copa Alagoas, que talvez nem justifique a contratação de um goleiro. E eu nem tenho a certeza de se vou ficar com esse goleiro, porque é mais uma contratação que vai estar em xeque quando eu modificar essa minha gestão do futebol aqui. Quando eu trocar aqui, demitir Marlon e o Alarcon, que eu acredito que nos bastidores isso já deva ser certo lá. Então, eu tentando me colocar na cabeça do Rafael Tenório, Marcos, eu penso que ele deve estar fazendo essas contas assim. É melhor não contratar agora para não ter mais esse contrato para estar comprometendo o meu elenco quando eu for mudar essa gestão de futebol. Talvez seja isso, Marcos. O que você pensa dessa pendência aí? E também emendando, se você tem alguma informação de retorno do departamento médico para essa partida contra o CSE. Alberto, sobre o goleiro, eu agora ainda enxergo, querendo ou não, ainda enxergo sim como necessário, porque como você mesmo citou, o Pedro Filho, ele só tem 17 anos, ou seja, o goleiro não é nem maior de idade, é o goleiro reserva do Sub-20, ou seja, nem para ser o titular do Sub-20. Então, eu enxergo sim necessário o retorno, né? Pelas previsões anteriores, o David não retorna agora, porque a previsão que tinham passado dele era de uma lesão de grau 2, com a previsão de retorno de 2 a 3 semanas. Então, ele não retornaria para agora, né?
fica a dúvida do Niltinho e do Ricardo Senna, né? Que existe a possibilidade de retorno deles para agora. Mas eu contrataria um goleiro. Eu sei que agora realmente só falta um jogo. Existe a possibilidade sim do CSA não se classificar, até porque ele precisa necessariamente ganhar. Mas eu contrataria até pensando na própria Copa Alagoas. Porque se está entregando os pontos no campeonato alagoano, vai ter que correr atrás na Copa Alagoas. O CSA hoje está dentro da zona de classificação, mas não está assegurado, ainda está na briga ali. Então, eu contrataria pensando aí na sequência do campeonato, né? Mas pensando no David aí, que existe essa possibilidade de retorno talvez para a semana, eu entendo o Rafael aí segurar o dinheiro aí para contratar, já pensando na Série C. Isto porque, na pior das hipóteses, em o CSA não se classificando para a semifinal do Alagoano, a gente para de jogar sábado agora, que é mais precisamente, dia 2 de março. E só retornaria a jogar num campeonato decente, né? Tirando os jogos aí da Copa Alagoas, só retornaria a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 21 de abril, que é a perspectiva de início aí da Série C. Então, ele está pensando em economizar um salário, né? 2 meses de férias aí, né? 2 salários. Se ele deixa para contratar aí em abril, ele economiza o salário de março. Então, eu entendo o motivo, mas ainda assim eu contrataria um goleiro, né? Fica muito na conta, Alberto, você trabalhar só com apenas 2 goleiros, sendo um deles que nem maior de idade é. Se fosse do sub-20, um goleiro ali de 20 anos eu até entendia, mas um goleiro de 17 para entrar, por exemplo, Fernando Castro lesiona nesse jogo aí contra o CSE. Deus o livre e o guarde. Lesiona aí nesse jogo contra o CSE. Você já pensou a pressão que tem no CSA já desde antes do jogo para botar um goleiro de 17 anos nesse fogaréu? Mas é o que temos para o momento, né? Então, eu ainda assim teria ido atrás de um goleiro, né? A gente até chegou a noticiar que o Luan Poli estava fechado, mas depois a informação também é do próprio Severo Oliveira, que disse que afirmou a contratação. A informação é que o jogador chegou até a ter passagens emitidas para vir aqui para Maceió, mas não houve acordo financeiro, o que é de me estranhar, né? Porque como é que você compra passagem e não chegou a acertar com o cara, né? Mas a informação é que melou a contratação. Então, atenção, anúncio de utilidade pública. Você que é goleiro aí no seu time de várzea, pode deixar o seu currículo no centro de treinamento do CSA, ali na L405, ali por trás do aeroporto. Vá lá e deixe seu currículo, porque estamos precisando. Madalena do Carmo,
podcast A Terra é Azul foi pensado como podcast raiz para você baixar no teu agregador de podcasts, escutar enquanto faz faxina, enquanto tá preso na Fernandes Lima, ou ainda para servir de trilha sonora motivacional enquanto você lida com a sua prisão de ventre. É feito por 3 azulinos indigentes que não ganham nada com isso. E é por isso que eu peço para você compartilha o nosso conteúdo aí, manda pro coleguinha para você não sofrer sozinho. Vamos sofrer juntos, que o sofrimento é menor. E que, caso você esteja acompanhando pelo YouTube, ó, deixa teu like, se inscreve aí pra gente poder ganhar mais visibilidade nesta plataforma. Pois é, então, suas últimas, Marcos, sua despedida da galera. Aproveita e crava aí o placar do jogo CSE contra CSA. 2-1 pro CSA. 2-1 pro CSA. E olha que eu tô sendo otimista, não tá contando com muito com a sorte. Mas meu placar do jogo 2-1 pro CSA. As últimas é que o CSA segue aí se preparando. Tá treinando em um horário, né, para o jogo no sábado. Tem algumas pessoas que têm até criticado, né, dizendo que era para estar treinando em 2 horários, tal, mas com o número de lesões que o CSA vem tendo, eu não discordo não de estar treinando em um horário só. E só nos resta aí, mais uma vez, faço apelo para quem tem fé, que se apegue aí à sua fé, que nós vamos precisar de fé e força nesse jogo sábado, lá em Palmeiras dos Índios, às 4 da tarde, Alberto. Rezemos para Santo Omar, querida sogra. Fique à vontade para se despedir do pessoal, trazer suas últimas considerações e cravar aí o placar do jogo do sábado. Pois é, precisa de... Eu acredito em milagres, né? Eu acredito em milagre. Mas eu não acredito no Santo Omar, não, viu? Porque de santo, olha, eu acho que vai ser 1-0 para o CSE. Mas, enfim, né? É isso aí, gente. Até a próxima semana e vamos torcer, né? Torcer. Eu gostaria muito que fosse de 1-0 para o CSA, né? Esse daí é o placar do meu coração, né? Mas a realidade, eu acho que vai ser para o CSE. Mas abraços e até a próxima. É isso aí, em condições normais de temperatura, pressão e Wi-Fi. E se Jesus não tiver voltado antes, retornaremos aos seus ouvidos na próxima segunda-feira, já repercutindo a última rodada da primeira fase do campeonato alagoano. Gagarin falou, Seton confirmou e até lá eu sigo acreditando que a terra é azul! Mudou o placar, eu tinha certeza que você ia dizer 3-0. Não, 3-0 não, aí também já é demais. CSA não faz 3 gols nunca. Fui otimista em dizer que ia fazer 2. Esse time para fazer 1 gol é de sacrifício, vale 3. É verdade. Oh, que saudade do Dimensão Saúde. Meu filho, eu já entreguei os pontos, viu? Não, sou tá brasileiro. Dimensão Saúde é um timinho de ponta de rua, né, Alberto? Não, Dimensão Saúde não conta não. Eu fiz questão de nem assistir esse jogo. Eu assisti, eu mereço ter alguma alegria na vida.